Fala galera, chegamos à terceira e última parte sobre tipos de introdução. Como a gente já falou anteriormente, só para relembrar, tá? Qualquer introdução, independentemente da forma como ela seja feita, precisa de uma tese e precisa de contextualização do leitor, ou seja, de apresentação do assunto. O tema em si, tá? Eu vou manter o mesmo dos vídeos anteriores, que é política e corrupção como uma realidade brasileira, e em cima desse eixo temático, a gente desenvolve mais 3 tipos de introdução com as quais você poderia ali trabalhar. O primeiro tipo, eu costumo dizer que a definição ela é um pouco perigosa. Tá? Perigosa não significa que não possa ser bem feita e que não possa enriquecer seu texto. Perigosa por quê? Para você definir alguma coisa, você tem que ter muita certeza do que você está falando. E também definir aquilo que seria óbvio tira muito a originalidade do seu texto. Então a definição ela é uma técnica bacana, uma técnica que enriquece a sua redação quando, claro, for bem utilizada. Então vamos à introdução por definição. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Política é uma ciência que busca organizar, administrar e dirigir uma nação. No entanto, ao longo do tempo, vem sendo uma atividade através da qual indivíduos se ocupam por apenas satisfazer seus próprios benefícios. Para que esse cenário de corrupção se altere, é imprescindível haver uma maior atuação por parte dos cidadãos, aliada a punições mais severas. Por que definição? Dê uma olhadinha aqui, ó, no nosso tópico frasal. De novo, o que é o tópico frasal? Aquela frase síntese, aquela frase resumo. Olha como é que ele introduz a ideia do meu parágrafo, ó. Política é a ciência que busca organizar, administrar e dirigir uma nação. Então, eu parto de uma definição bem genérica para depois começar a construir o meu raciocínio. Percebam que, apesar de uma definição aparentemente óbvia, ela é feita justamente para gerar essa relação de adversidade pelo no entanto. Ó, olha a oposição. No entanto, né, vem sendo uma atividade através de qual, ou da qual, perdão, os indivíduos se ocupam para satisfazer os seus próprios benefícios. Quer dizer, se política seria uma ciência, né, que dirigiria o todo, né, que administraria em prol do todo, hoje o que se vê são pessoas que se ocupam desses cargos em benefícios próprios. Para que esse cenário de corrupção se altere, é imprescindível que haja uma atuação por parte dos cidadãos, aliada ali a punições mais severas. Repara, gente, que eu fiz uma definição mais genérica, criei uma oposição em relação a essa definição para mostrar que a política ela não vem sendo aplicada, né, de acordo com o seu propósito inicial, e mostro nesse meu último período, tá, aquela frase que fecha o meu raciocínio, mostra a necessidade de que se atue mais, ou melhor, que os cidadãos atuem mais diante desse cenário, para quem sabe, né, as punições acontecerem e talvez o problema se solucionar. Essa foi por definição. O segundo tipo de introdução que a gente tem aqui nesse vídeo é a chamada introdução por alusão histórica. O que a gente fazer uma alusão? Uma alusão é uma referência. Então é como se para provar, para contextualizar a ideia que eu queira defender, eu usasse um fato histórico importante, algum acontecimento que marcou, né? Esse tipo de introdução ele é bastante valorizado pelos candidatos do Enem, porque assim, ele mostra muitas vezes um conhecimento, né, aquela relação de interdisciplinariedade que é bastante requisitado na prova do Enem. Agora, galera, uma coisa importante, você fazer uma referência histórica, né, isso tem que ser feito de forma muito consciente. Você tem que se lembrar que um fato histórico, ele não tem teor crítico, ele apenas vai embasar, né, aquilo que você vai querer defender ao longo do seu texto. Se bem feito, é um recurso bastante útil e que tende a enriquecer bastante a sua redação. Então vamos dar uma olhadinha, ó. Eu comecei o parágrafo assim. Em setembro de 1992, estudantes vestidos e pintados com as cores da bandeira foram às ruas protestar e pedir o impeachment de Collor. O movimento dos caras pintadas foi um marco na luta contra a corrupção na política brasileira. No entanto, o que se vê hoje é uma acomodação da sociedade diante dos problemas. É fundamental o engajamento político para que se possa combater esse entrave para o progresso. Então, olha só, vamos começar aqui o nosso raciocínio, mais uma vez, partindo do tópico
frasal, né? O que é o tópico frasal? É aquele texto, ou melhor, é aquele período, tá? Que introduz a ideia, que sintetiza o meu parágrafo. E olha como é bacana esse tópico frasal com base em alusão histórica. O nosso tema é justamente a relação política com corrupção. Aí eu começo a fazer referência, né, de um dos fatos mais marcantes da história do Brasil, que foi exatamente o movimento dos caras pintadas, que protestava ali, né, e requisitava o impeachment do até então presidente Fernando Collor de Mello. Repara o seguinte, gente, nesses dois primeiros períodos aqui, eu faço a referência, eu digo o que aconteceu, explico o que foi o movimento. Se eu, por exemplo, paro o meu parágrafo aqui, ó, nesse período, nesse ponto final especificamente, eu crio um problema sério para a minha introdução. Por quê? Porque até agora eu não tenho tese, até agora eu não fui crítica, né? Até agora o que eu fiz? Expus um fato marcante da história brasileira. Onde é que entra o meu posicionamento? Onde é que entra a minha tese? Ó, quando eu inicio esse período com esse conectivo de oposição, em que, no entanto, o que se vê hoje, olha a referência ao mundo de hoje, é uma acomodação da sociedade diante dos problemas. Aí eu já começo a fazer a crítica, né? Eu falei dos caras pintadas, eu falei que isso marcou o cenário de corrupção da política brasileira, mas eu mostro que, entretanto, hoje as pessoas estão acomodadas. E fecho o meu raciocínio, né? Fecho a minha tese, a minha opinião, a minha crítica central, dizendo que é fundamental o engajamento. O que é o engajamento político? É a participação, é a atuação das pessoas para que se possa combater esse entrave que seria a corrupção para o progresso do país. Repara, gente, que assim, o fato histórico ele foi pertinente em termos temáticos, ele tem uma relação de coerência, ou seja, de sentido com o assunto tratado, e ele serviu ali de base, né, de contextualização. Apresentei o meu tema e automaticamente no final formulei uma opinião sobre isso. Perfeito a minha introdução de alusão histórica. Finalmente, a gente chega no último tipo de introdução, né? A gente já viu vários aqui desde o primeiro vídeo. Esse último tipo, eu costumo dizer que é assim, é o mais básico de todos, é aquele muitas vezes que o aluno que tem um pouquinho de dificuldade de construção de discurso acaba escolhendo, tá? E não é por isso que ele se torna menos valorizado que os outros. Ele, na verdade, é mais prático, é mais básico, né? Que é a enumeração de argumentos. Primeiro, gente, vocês não são obrigados a citar cada argumento na introdução. Isso é uma estratégia muitas vezes que a gente usa para você não se perder ao longo do texto, né? Para você saber exatamente de qual ou de quais assuntos você vai tratar ao longo do texto. O que é enumerar argumento? É citar os seus argumentos no parágrafo de introdução. Lembrando, não adianta só citá-los, eu vou continuar tendo que apresentar meu tema e eu vou continuar tendo que formular a minha tese. Então vamos dar uma olhadinha nesse último tipo aqui de introdução, ó. Muito se discute sobre os vários casos de corrupção na política brasileira. Nesse contexto, questões como o histórico de impunidades e a falta de credibilidade devem ser aprofundadas. É fundamental haver um maior engajamento político por parte dos cidadãos para que, dessa forma, esse cenário de desrespeito à sociedade possa mudar. Então, ó, vamos começar de novo com aquele raciocínio inicial. Primeiro período em que eu construo o meu tópico frasal, de novo, minha frase síntese, resumi, contextualizei o meu leitor. Há uma discussão em torno de corrupção na política brasileira. Nesse contexto inicial criado, olha aqui a conexão, ó, questões como o histórico de impunidades e a falta de credibilidade devem ser aprofundadas. Galera, repara o seguinte, eu cito duas questões, o histórico de impunidades e a falta de credibilidade. Quando eu falo que essas duas coisas têm que ser aprofundadas, eu estou mostrando ali sobre o que eu vou falar ao longo do desenvolvimento. É exatamente aqui que eu enumero os meus argumentos. Se eu paro esse parágrafo aqui, ó, nesse ponto depois de aprofundadas, eu cometo uma falha grave. Que falha é essa? Eu ainda não apresentei
tese. No primeiro período eu contextualizei, eu apresentei o tema. No segundo período aqui eu citei, eu enumerei os meus argumentos, mas ainda falta aquela afirmativa de caráter crítico em que eu consiga sintetizar a minha opinião principal. E onde é que eu faço isso? Nesse último período, quando eu digo que é fundamental haver um engajamento político dos cidadãos para que dessa forma o cenário de desrespeito possa mudar. Então é como se eu estivesse colocando ali a necessidade, né, de a sociedade participar mais desse processo, atuar, cobrar mais em relação ao cenário de corrupção. Tipo de introdução por enumeração de argumentos, fechado, certinho, ok. Bem, galerinha, finalizo aqui essa parte de tipos de introdução. Eu espero que vocês tenham entendido que não importa o modelo que você escolha, o importante é que você se sinta seguro para escrever, lembrando de formular sempre uma tese e de apresentar sempre o assunto para o seu leitor. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar desenvolvimento, conclusão, mas isso ainda é assunto para os nossos próximos encontros. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.